Boa noite, seja muito bem-vindo a esta entrevista com o Presidente do Chega, o Dr. André Ventura. Boa noite e muito obrigado por ter aceitado este convite para estar aqui hoje. Nós vamos falar de presidenciais, vai ser candidato, enfim, ainda não foi oficialmente anunciado, mas será em setembro, já não é segredo, e havemos de falar disso mais para a frente para percebermos se é uma candidatura para levar a sério ou não. Agora, antes disso, vamos começar pela segurança. Nós tivemos este fim de semana duas manifestações em sentido contrário, numa zona de Lisboa, onde depois houve desordem. A segurança tem sido o eixo central, sobretudo recentemente, do Chega, no seu discurso político, mas mesmo antes disso, o discurso do Chega assentava basicamente na denúncia ou na crítica de que os partidos do centro enganam os portugueses. Ora, os dados do final da semana passada, que foram revelados, dados preliminares sobre 2024, mostram que a criminalidade não aumentou em Portugal, ela estagnou no ano passado e na criminalidade violenta houve um ligeiro aumento entre 1% a 2%. Isto é o contrário do que o Chega diz no seu discurso. Portanto, a pergunta que lhe faço é se agora não pode ser o Chega aquele que vai ouvir os partidos de centro que está a enganar os portugueses. Antes de mais, obrigado pelo convite. Deixe-me só dar um esclarecimento. Eu não faço candidaturas para não levar a sério. Ao contrário, mas só para que ficar claro, ao contrário de outros, eu fui candidato e todas as candidaturas levei até ao fim. Sempre subindo e sempre aumentando o resultado. Vamos à segurança. Nós podemos dar as voltas que quisermos a isto. A verdade é que as pessoas sentem essa insegurança no dia-a-dia e na sua rua. Sentem ao pé de si. Números, olha, claro, estes não são preliminares. O tráfico de drogas, os crimes relacionados à droga aumentaram quase 20% do ano passado. Ninguém quer falar disto. Porquê? Porque as pessoas sentem na sua porta. As pessoas sabem que é ter traficantes a passar à sua porta, sabem o que é haver consumo a céu aberto e, portanto, veem. E também tem outro dado, que esse então é claríssimo. Os crimes relacionados com a imigração, com o tráfico de pessoas, com a imigração ilegal, dispararam mais de 100%. 120%. Tráfico de pessoas, ou seja, crimes contra imigrantes. Contra ou praticados por eles, porque muitas vezes são praticados por eles nas suas redes de imigração. Mas deixe-me só, porque eu fiz uma pergunta e eu acho que é importante responder. Portanto, nós já éramos um país atuado em corrupção. Agora ficámos um país atuado em insegurança e em imigração descontrolada. Isto, podem dar os dados preliminares que quiser, as pessoas que estão em casa sentem-no, e estes dois dados que eu lhe revelei dizem-no. Agora, se me vier dizer assim, mas há crimes que baixam, se calhar sim, se calhar a destruição de estátuas baixou, mas isto não diz nada às pessoas, que todos dizem, eu estou a dar um exemplo, estou a criar uma imagem. Os crimes mais graves, a criminalidade violenta aumentou, a criminalidade geral e organizada, o tráfico de droga aumentou. A criminalidade violenta aumentou entre 1% e 2%. Mas não interessa, aumentou e as pessoas sentem-no ao lado dele. Interessa porque está a falar das percepções contra factos. Acho factos. Que um aumento de 20% de crimes relacionados com droga não são importantes. Claro que sim. Sabe que a droga destrói família, destrói os nossos filhos, destrói os nossos sobrinhos. E portanto, se nós queremos continuar a ser um país que diz eu não quero saber disso, por causa do politicamente correto. Claro que não. Então não vamos ao lado nenhum. Claro que há crime. Não estou a dizer, os partidos do centro. Sim, mas claro que há crime em Portugal. Ninguém conhece os países do mundo. Todos os dias há violações em Portugal. Evidentemente. Há um homicídio 3 em 3 dias em Portugal. Há tráfico de droga. Há crimes de corrupção. Há cibercrime. Ninguém põe o número de homicídios é o maior. O que se põe em causa é o aumento, ou para usar a sua expressão, o país está a ser engolido por uma onda de número de homicídios. Não há, factualmente, um aumento muito grande. O número de homicídios é o maior da última década. Sim. O maior da última década. Houve 112 homicídios em 2024, que é cerca de mais de 20% da década anterior. Na década anterior a essa tinha sido 150, ou seja, 20%. Eu devo responder às perguntas que me fez. Portanto, o número de homicídios significa que a vida humana está a ser menos valorizada, que as pessoas matam mais facilmente. E isto tem que ter um impacto, por um lado. Há 20 anos era o triplo. Por outro, todos valorizados. Estou a falar da última década. Estou a falar da última década. O meu ponto é só o aproveitamento político que está a ser feito de dados de segurança, ou melhor, de percepção. Eu penso que não é um debate, é uma entrevista, não é? Eu já estou habituado a vir a debates, mas acho que aqui é uma entrevista. Fez uma pergunta, eu acho que devo responder. Se nós temos um país em que os crimes relacionados com a droga aumentam, que os homicídios aumentam, que os crimes relacionados com a imigração disparam, se a criminalidade organizada e violenta aumenta, que dados mais é que quer dar às pessoas? Que o roubo de gravatas diminuiu? Mas isso não muda nada. O país está mais violento. Aliás, eu estou a dar os dados da polícia. Deixa-me só dizer, a criminalidade quando tivemos os dados, e a violenta aumentou entre 1% e 2% no ano passado. Eu sei que uma parte do país gosta de desvalorizar isto, mas isto não é desvalorizar. Não é valorizar nem desvalorizar. São dados oficiais das polícias portuguesas. Deixa-me só dizer isto. As pessoas vivem ao lado deste crime no dia-a-dia. Sabe o que é que muitas moradoras, muitas mães me dizem? Quando denunciam crimes de tráfico de droga, ou crimes relacionados com a imigração, ou etc., ou tráfico de outras coisas quaisquer, que vão denunciá-lo um dia ou dois. Às vezes as pessoas são detidas, mas por força da lei que temos, estão cá fora na rua ao fim de um dia ou dois.
Ora, se nós temos um país mais violento, temos que ter leis mais fortes também para acabar com esta gente, para pô-los na cadeia, que é onde eles têm que estar. É muito simples, é fácil de perceber. Insisto, a questão essencial é se há, a questão que eu estou a colocar, essencial é se há ou não aproveitamento político de uma percepção. Sabe porque é que se fala em aproveitamento político, Pedro? Sei. Porque durante 50 anos, tivemos dois partidos a governar que desvalorizaram sistematicamente, chamando... Um desses partidos, apelidando... Mas deixe-me só terminar o meu raciocínio. Apelidando isto de percepções e falsas sensações. Ora, explique lá isso a quem está a viver hoje todos os dias, portas com o crime. E estes dados que eu lhe dei mostram bem como o crime aumentou categoricamente. Não, os dados que eu disse mostram que não. Não estou a falar do tráfico de droga, dos homicídios, crimes que importam com a vida das pessoas. No dia da rua, joguei na rua do Bem Formoso, em Lisboa, nesse próprio dia, logo a seguir, o Primeiro-Ministro, que nem sequer estava em Portugal, comunicou, falou imediatamente, elogiou, aliás, a atuação da polícia e deixou até que ficasse a ideia de que o governo até tinha estimulado essa ação policial. Isso não é um aproveitamento político de uma ação policial? Só mostra que temos um governo Mas é ou não é? Absolutamente instável e medricas. Porque repara, o Primeiro-Ministro primeiro sente assim: há uma operação policial numa zona que é claramente insegura. Houve dezenas de crimes com armas brancas naquela zona nas últimas semanas. Estamos a falar das últimas semanas. Ora, há uma ação e o Primeiro-Ministro vem dizer isso. Depois, claro, a esquerda habitual vão com cravos e com bandeiras para lá dizer assim: não devia haver polícia, a polícia não faz falta. Depois o Primeiro-Ministro vem dizer o quê? Eu não gostei de ver. Mas não gostou de ver o quê? Até quando houve operações como estas, como em 99, que lhe chamaram a Operação Caril, alguém esteve contra? Quando aqui tiver o Dr. Pedro Nuno Santos à frente, eu vou-lhe perguntar. Não, mas Pedro, eu responder a isto. A pergunta é: há ou não uma disputa entre o Chega e o PSD pela causa da polícia? O PSD, o governo, a AD, estão a 1000 anos do Chega, no que o Chega quer fazer ao país e no que o Chega quer para o país. Nós, por nós, tínhamos operações destas com visibilidade, com firmeza, sempre que fosse possível. Para as pessoas sentirem que têm polícia ali, que a polícia não se esqueceu deles e que há autoridade. Nós tivemos a nossa vigília quando os outros estavam a ser a sua manifestação, isso é legítimo. A nossa e a deles, penso eu. Tivemos moradores a explicar o que é o drama de viver num país com impunidade porta a porta. Mas deixa-me dizer isto só para ficar claro. Então, nós temos uma manifestação de pessoas legítimas, sublinho, que vão dizer a polícia não devia fazer assim, não precisamos de tanta autoridade. Deixa-me só dizer isto. Deixa-me só dizer isto, Pedro. Mas deixa-me só dizer isto porque é importante para mim. Não. E por isso é que eu quero colocar uma No domingo, há uma rixa entre imigrantes, há pauladas, o vosso jornalista, a vossa jornalista, o vosso cameraman é atacado. Portanto, perceberam a gravidade em que a situação está. Quem é que chamaram? Chamaram o Pedro Nuno Santos, chamaram a Mariana Mortágua, chamaram o Rui Tavares, não. Chamaram o Batman, chamaram o Super-Homem, não. Chamaram a polícia. Então porquê é que chamaram a polícia se não querem lá a polícia? Então não chamem os polícias, deixem os polícias estar na sua vida. Este governo tem menos de um ano e já fez várias das coisas que o Chega defende e aumentou as forças policiais, entre 200 a 400 euros de salário ou de remuneração por mês, anunciou reforço de meios, compra e aquisição de automóveis, nomeadamente, anunciou e pediu mais polícias na rua. Isto não é ocupar aquilo que defendia, o espaço... Este governo ia nomear uma pessoa e pagar-lhe 15 mil euros por mês. Só isso. Não, desculpa. Não, está a abordar se este governo tem coisas que nós nos revemos. Tem muito mais em que não nos revemos. Como querer contratar uma pessoa e pagar-lhe 15 mil euros. É um insulto a quem ganha pensões de 700 euros, de 600, 300 e 400. Sob segurança. O governo tem feito algumas coisas e não se pode queixar de falta de apoio. Porque sempre que precisou de apoio, teve esse apoio. Agora, quando quer governar como o PS, como no caso da imigração, não estou agora a ligar uma coisa à outra. Estou porque sei que é um tema também na ordem do dia. Eu tenho um debate com o Primeiro-Ministro, falamos em controlar a imigração. O Chega leva ao Parlamento cotas para a imigração, o PSD vota contra. Portanto, se me perguntar assim, houve alguns passos? Houve. Eu não gosto também de... Só que o Primeiro-Ministro aquilo que fez ainda este fim de semana foi ocupar um espaço político, que podemos chamar do centro, de moderação, quando disse que naquele dia havia uma manifestação da extrema-direita contra a extrema-esquerda e vice-versa, ou seja, quis acantonar. Mas é que eu estou à vontade com isso porque para mim... E ocupou um espaço político da moderação. Eu estou à vontade com isso porque, para mim, o centro é corrupção, é incapacidade de agir, é ter medo de agir, como se viu com o Primeiro-Ministro. Um dia saudou as forças de segurança, depois veio-lhes tirar o tapete e dizer que não gostou do que viu, não percebeu porque é que não gostou do que viu. Não pode haver operações em bairros com indianos, ou com pessoas do Paquistão, ou com ciganos, ou com brancos, ou na Lapa. Mas qual é o problema de haver operações policiais, seja onde for? Porque é que não gostou de ver? Porque eram imigrantes? Se fossem portugueses gostávamos de ver. Quer dizer, parece que estamos naquela situação da Inglaterra. Se forem violadas mulheres brancas, temos que esconder. Se forem violadas imigrantes, nós estamos a então estamos a esconder. Temos que promover. Ou seja, eu acho que este governo é fraco em segurança, é fraco no controle da imigração e é fraco no combate à corrupção. Ora, tudo isso é para nós
uma questão fundamental. Migração. Por isso, André Ventura, deves fazer cair o governo, tens a faca e o queijo na mão. A entrevista no que diz respeito à TVI fica por aqui, mas continua já sem nenhuma paragem na CNN de Portugal. Obrigado.